pra nós é babado. Alô, você! Cá pra nós está de volta. E a gente aqui com um papo maravilhoso. É bem naquele estilo. Olha pro céu, meu amor. Pô, mas não vai ter São João hoje, não. Hoje aqui o papo vai ser o quê mesmo, pô? Olha, hoje a gente tá contando histórias, passando por histórias. Passando a limpo, né? Passando a limpo, entendendo o porquê do presente. Precisa se olhar para o passado. Cada vez mais eu vejo e entendo que a memória precisa ser intensificada, né? Vou parodiar Bill Ramos. Bill Ramos escreveu uma série de livros intitulados Os Crimes que Abalaram a Paraíba. Não sei se você se lembra. Lembro, sim. Então a gente não está falando muito de crime, mas a gente está falando da história, as histórias que abalaram a Paraíba. É verdade. As histórias... Boa! E como eram muitas, numa cidade ainda pequena, numa capital ainda pequena, que a gente tinha acesso de perto, né? Você não estava envolvido, mas era o vizinho que tinha feito. Era o amigo da escola. E aí tudo se passava e a gente tem essa noção muito clara nessa conversa, nesse bate-papo aqui com Josival e com Fernanda, do quem é quem, do porquê e de como aconteceu. E aí a gente está mostrando aqui, puxando um pouquinho a história de que a política da Paraíba, em outros tempos, era dominada basicamente por grandes usineiros, por pessoas com muito dinheiro, com pessoas com muito poder e tal, e que dominava a política da Paraíba. Hoje a gente... E não mudou. Hoje a gente ainda se escandaliza, mas naquele tempo era muito mais grave, tá certo? Era muito mais grave e aparecia muito mais porque estava muito perto. Mas o formato, a forma, continua a mesma. Quem chega ao poder quer fazer os seus, né, sucessores. Os seus no sentido familiar, não é de os amigos só, não. Lá no sertão se diria a cangalha mesmo. Só muda o personagem, burro. né? Só muda o burro, a cangalha muda o burro, a cangalha é a mesma. O que a gente vê realmente, né? Quem esteve no poder, a alternância acontece, porque chega um momento que não pode se reeleger, mas daqui a pouco está de volta em outro cenário, em outra posição e querendo o mesmo cargo. Com filho, neto, bisneto e vai embora. Isso tudo por quê? Porque estávamos projetando 2030. Mas para projetar 2030, nós precisamos voltar para os anos 80. Não, é antes. Quem é novo não entende que o hoje se explica pelo ontem, né? E que vai repercutir lá na frente, no futuro, amanhã, no amanhã. Então, a gente está aqui tentando entender e é fácil demais, porque se você puxar a corda um pouquinho para trás, começa a perceber que os clãs políticos, não é à toa que recentemente saiu uma pesquisa mostrando que desde o ano 1900, que os clãs políticos, eles são os mesmos, apenas tem um momento de um momento do outro, um momento de um que é normal. Já alternam. Mas acontece com os herdeiros. Se a gente quiser puxar agora, por exemplo, dia desse eu estava puxando, você pega Gervásio Filho, claro, não vai ser candidato a governador agora, mas o avô já foi governador, né? Você pega a família Moraes, tem Efraim Moraes, quer ser candidato a governador. Isso. O pai já foi, mas o avô entrou na política em 1940 e alguma coisa e não perdeu a eleição. Foi prefeito, deputado estadual durante e entregou a Efraim, certo? Pai. Antônio Bento, né? E daí para cá, 1940 e alguma coisa, atravessou um tempo enorme. Se você for pegar Ribeiro, quer dizer, Aguinaldo Ribeiro, não é de Enivaldo Ribeiro, é de Aguinaldo Ribeiro Veloso Borges. Das Ásias. Veloso Borges. Tá certo? Aí vem Daniel. Os Cunha Lima, né? Os Cunha Lima, que era lá de trás. Se a gente for ver o filme, eu vi um filme que é sobre Zé Américo, de Vladimir Carvalho. De Vladimir Carvalho, tem lá o Coronel Cunha Lima participando dos movimentos. Você falou bem, os Almeidas, meu filho. Os Almeidas reinaram. Orlando Almeida, José Américo de Almeida. Eles dizem assim, não, mas eles não são parentes diretos, mas são indiretos. Veneziano e Vital do Rego. Não é de Vital do Rego pai, não. É do Coronel Veneziano, de muito lá atrás na política. Ou seja, a gente entende que em política, como em educação, como no mundo cultural, a cultura, né, se instala na família, passa a ser algo que todo mundo convive, passa a entender, cria-se paixões e nessas paixões vão se perpetuando. Cada um no seu quadrado. Vamos pro presente? Vamos.
reunião do Republicanos. Primeiro, aconteceu mesmo, Josival, esta semana. Ou foi no aeroporto? aeroporto? Entrou na empresa, né? Veja bem, o que é que eu vou dizer? Entrou na empresa para você contextualizar nossos telespectadores. Se ventilou de que o Republicanos teria se reunido e que o Hugo Mota teria dito àqueles que estavam presentes: se você assumisse o governo, você não seria o candidato? Porque todo mundo que estivesse na cadeira de governador seria naturalmente o candidato. O que coloca, em podendo ser candidato, o que coloca Lucas no par e diz assim, ninguém vai brigar não, porque ele está na condição dele. Isso. A vez é dele. Aí começam as discussões. É vice, é senador, não é? E aí, Josival? Não, veja bem, mudou alguma coisa no cenário, nesse último final de semana, tá? Nesse último final, não sei se o programa está aqui, nesses últimos 10 dias, 15 dias, mudou alguma coisa no cenário. O que é que mudou no cenário? Mudou no cenário que Adriano Galdino vinha fazendo um discurso muito inconformado, né? Era o inconformista, cobrando, e de repente Adriano Galdino passa a dizer, não, dá para fazer consenso. E aí ele alega que essa possibilidade de consenso foi porque Daniela deu uma entrevista dizendo que, se Lucas for candidato, eu não serei candidata a senadora, porque ele dizia que o Grupo Ribeiro ia ter 2 na chapa, não cabia 2 republicanos. Ele mudou. Mas eu não creio que a Adriano mudou por isso, porque a Daniela já havia dito isso 3 ou 4 vezes. Eu acho que ele mudou noutra perspectiva. Pode ter sido uma conversa com o Hugo, reunião com o Hugo, e o Hugo faz isso. O Hugo é muito pragmático nas reuniões que ele faz, as informações que os deputados dizem, que ele é muito pragmático, sem levantar a voz, ele diz, isso não pode, coloca lá, muito pragmático, né? Por isso, inclusive, que ele tem crescido muito como dirigente partidário, tem sido respeitado como dirigente partidário. Faço acordo, não faço. Na eleição passada, ele tinha assumido com Efraim Filho o compromisso de votar para o senador. O governador moveu céus e terras, mas o republicano manteve a palavra, está certo? Colocado lá. Então, é possível. Mas é possível também que o governador tenha tido uma força nisso. O governador, ao ir para o ciclo do orçamento democrático no Agreste, que é a região de Pocinhos, ele sentou base, sentou praça, usar a expressão antiga, sentou praça em Pocinhos um dia, e ele foi para o gabinete de Aliana Galdino na prefeitura, que vem ser a esposa de Adriano Galdino. E há uma informação, por exemplo, que essa informação eu chequei, que ele atendeu no dia 14 prefeitos no gabinete da prefeita com Adriano Galdino do lado. Certo? Então, ele chancelando e ele estava ali mostrando para Adriano que é possível, tá certo? Que não tem esse negócio de porque Adriano botou na cabeça que João Azevedo era Lucas, tinha sempre. Hoje mesmo eu estava conversando com um secretário. Mas não seria natural? É natural, mas mas em política não tem natural. Aí eu acho que Adriano Galdino. Não, mas eu acho que Adriano Galdino mudou. Agora, só para eu fechar aqui, desculpe aí. Não. Eu acho que tem uma incompreensão nos partidos aliados do governador e talvez essa incompreensão, até a oposição está fazendo uma jogada errada, é em relação a João. Porque João é assim. João é assim. Veja bem. João não entrou, não aderiu ainda, não se converteu ainda ao jogo político, às jogadas políticas, apesar de estar vivendo nela, está dançando, viver nelas, está dançando nela, pega carona, tá entendendo? Mas, por exemplo, Ricardo Coutinho era do jogo político. Uma eleição com Cássio, a outra com Maranhão, a outra com Luciano Cartacho. Terminava as eleições, ele descartava e ia buscar o outro, tá? Os Cunha Lima, uma brigou com Braga, na outra foi buscar Braga para ser senador, tá? Maranhão, brigava com aqui na outra campanha eleitoral, tá certo? Efraim, uma vez foi o PFL na época foi fiel da balança para Maranhão, na outra foi fiel da balança para Cássio. Isso é um jogo da política. Eles acham isso normal. Acham isso normal. Só que João Azevedo ainda não fez isso e não está querendo entrar nisso. Então, João Azevedo entendeu que só pelo fato de Lucas ser seu vice, ele ter aceito o acordo com Lucas vice em 2022, então ele tem compromisso com Lucas. Tá? E botou Lucas no lugar desse compromisso. Ele não está fazendo o que é costumeiro, né? De dizer que é o candidato que está trabalhando por fora. Pelo menos não se enxergou até agora isso. Mas o melhor para João, por incrível que pareça, o melhor candidato para João é Cícero. Ele ganharia a prefeitura no outro dia, o PSB.
o pessoal que saísse do governo estava amparado na prefeitura. Sim. E Cícero não romperia nunca com ele hoje, porque Cícero não tem comportamento de romper. Você não olha em Cícero uma história de rompimento. E João é credor de ter reabilitado Cícero para a política. Mas João está lá. Eu acho que se encaminhou alguma coisa, mas aí entra 30. É o que eu estou dizendo, que essa chapa não será fácil formar, até por 30. Pode não ser o candidato Cícero, mas Cícero vai ter presença na chapa. Eu acho que sim. Com o filho Messinho. Eu ouvi alguma coisa. Olha, quando você diz, só para fechar aqui, quando você diz que o Hugo Mota disse assim, olha, se você fosse governador, você não seria tal. Você imagina que, para Hugo, no meu entendimento, o melhor momento para Hugo, a melhor situação para Hugo, o melhor momento é Lucas. Porque ele quer vir 30, ele quer vir em 2030, não quer agora. Depois da reeleição para a Câmara. Se for Lucas assumindo o governo, disputando o governo e for eleito, é a reeleição. Então ele já não pode ser candidato em 30, ele não pode. Se for Cícero, vai ser agora e vai querer ser em 30. Se for Adriano Galdino, vai querer agora só em 30. Se for quem for, vai querer 2 mandatos. Este aqui não pode. Poderia Aguinaldo, mas aí, provavelmente, Lucas já deve ter feito um acordo com Aguinaldo. Aí tá, paciência. Seu sobrinho não teria condições de chegar ao governo nunca. Se tiver que chegar ao governo, vai ser por nossas mãos. Então, peraí, pelo amor de Deus. É uma costura alinhavada com detalhes de idas e vindas para 2030, mas para administrar egos. É muito grande. Porque tem gente... É o maior problema, né? Sempre é o maior problema. Mas olha, sem o meu apoio não teria chegado. Sem o meu apoio não teria chegado. E aí, Josval, é o que eu Na digo. oposição tem menos problemas. Porque tem menos estrelas. Tem menos estrelas, mas é só definir. Se será Pedro ou se será Efraim, eu acho que é por aí afora, eu acho que não vai surgir outro nome, ou se vai trazer de fora, se houver um racha, que eles acreditam muito nisso, eu não acredito. Estavam falando que talvez Cícero, por estar com esse cavalo passando aí, não estaria e muito na sorte que teve, aí vem, e não está na... iria para a oposição. Eu não acredito, mas... Não acredito. Você acredita, José? Acredito não. Não tem... Quem serão os senadores? Cícero não vai para um palanque que tiver Rui não sai de lá. Eu acho que Cícero não vai para um palanque que tiver Rui. E acho que Cícero já passou, mas lá no fundo, ele ainda guarda ressentimentos, não vou dizer mágoa, ressentimentos em relação a Cássio por conta de 2010, certo? 2010 ele era senador, quando no quarto ano, então estava no meio do mandato, quando Cássio foi cassado, Cássio entendeu que para se vingar de Maranhão era melhor Ricardo e não apostou em Cícero. Eu acho que ele, lá no fundo, guarda ressentimento sobre isso. Mas Josival, eu não acho que isso seria a motivação. Talvez tenhamos outra. Isso mas ele não resiste a um encontro. Cícero amargou 15 anos de ostracismo político por conta disso, minha gente. 15 anos de ostracismo político. Ostracismo mesmo. Tá certo? Mas será que deu para... Político tem um sangue, como dizem por aí, sangue de barata, né? Não é como a gente olha, a pessoa faz alguma coisa e você fica ali moendo porque fez comigo. Político toda hora fazem alguma coisa, aí tem que engolir sapos. Vai dizer que o presidente da Assembleia não engole sapo, ele queria mesmo era ser agora. Ele não queria deixar para depois, não. Ele disse que é agora. A fome dele por ser governador, na trajetória dele. Ele já estava com a caneta, Josival. Ele ganhou a caneta e disse que seria agora, a caneta da posse. Então, é uma coisa assim. Tem mais uma coisa. Aliás, eu mais que recomendo, viu? Tem mais uma coisa. Se ele for candidato, se Adriano Galdino for candidato a vice-governador ou a senador, a filha... Adriana Galdino será candidata a deputada estadual, viu? Não, peraí, calma. Mas a filha não é a do TCE? Não, Adriana. É outra. Olha, ele está formando o time dele. Olha só. E já se especula na Assembleia que no segundo biênio, se ela sendo eleita, ela já seria candidata a presidente. Porque aí Deixa eu te dar outra dica. Negociação. O republicano nessa negociação quer 2 vagas lá na chapa, mas pode se contentar com um acordão para continuar na presidência da Assembleia. Isso. Deixa eu te dar uma dica aí. Esta semana está no ar, no Gerardo Rabelo, no YouTube, um podcast que eu fiz com Glória Cunha Lima.
Glória Cunha Lima, viúva de Ronaldo Cunha Lima. E ela conta bem o sentimento de uma mulher de político, porque ela sofre consequências. Ou a mulher ou o marido, né? Isso aí a gente está colocando no caso dela. Nas diferenças da política que surgem de quem está ao lado e de quem deixa de estar. Então, ela, nesse podcast, ela diz claramente, eu não tenho raiva de ninguém. Não sei se alguém tem raiva de mim. Se tem, eu não estou sabendo. Se eu não estou sabendo, eu não estou sofrendo, né? É um sentimento de uma pessoa que viveu a política ao longo da trajetória da vida, vai completar agora em outubro 90 anos, está lúcida, sabe das coisas, antevê no dia da eleição, que o Neto concorreu ao governo do estado concorrendo com João Azevedo. Em Campina Grande existia uma expectativa que poderia passar João, porque João ganhou, mas ganhou lutando muito, não foi uma coisa tão folgada. E aí Dona Glória, quando viu os primeiros números, disse: vamos para casa porque o governador João Azevedo acaba de ser reeleito. Não tinha saído nada oficial, e o povo ainda estava demorando. Com toda lucidez, é porque há um entendimento e mostra ali. É claro que no fundo deve sofrer e tal, mas não passa esse sofrimento que nós, simples mortais, passamos, né? Tem maturidade. E no caso de Cícero Lucena, se ele se sentir, não vai se sentir traído, porque ele sabe que na arrumação política vai sair para o grupo dele aquilo que a maioria entende como o melhor caminho. Agora, Gerardo, ela disse se Pedro... Não, ela não entra nisso aí, porque esse domínio de decidir é de Pedro e não dela. Agora, ela está pronta aos 90 anos para fazer política para Pedro. Eu acho que o melhor candidato, quer dizer, quando eu digo melhor candidato aqui, eu não estou avaliando a qualidade do candidato, eu estou avaliando circunstâncias, 3 circunstâncias que eu acho que são interessantes para candidato, que é ter viabilidade eleitoral, viabilidade política e viabilidade financeira, tá? Eu acho que esses são 3 fatores essenciais. Que é a viabilidade política. É você ter um grupo político, você ter partido político, você tem essa coisa. Tem a estrutura, Tem estrutura. Pedro tem, né? De qualquer forma tem. Tá? Efraim hoje seria maior do que não pode ficar mais fraco se perder o controle do partido lá. Ter viabilidade eleitoral. Eu acho que Pedro hoje, dentro desse grupo, tem melhor viabilidade eleitoral do que Efraim, porque ele tem um recorde da última eleição. As pesquisas iniciais têm mostrado isso. E se mantém trabalhando, porque eu sei que se mantém trabalhando. E aí vem a história da viabilidade financeira, que se você tiver um partido que ele está hoje tem viabilidade financeira, tá certo? Pode estar colocado. Então, eu acho que lá, ele, desse ponto de vista, ele é hoje o melhor candidato. Efraim tem estrutura partidária, tem viabilidade política, tem viabilidade financeira, mas eu acho que hoje ele não tem viabilidade eleitoral. A viabilidade eleitoral dele para o Senado era uma coisa, para o governo é outra. Sim. Agora, por que não fecharam o consenso ainda lá? Porque... Não seria dentro de, porque sabe, eu pela acho que corrida... Estão esperando as coisas se posicionarem do lado de cá. Tem uma coisa, os Cunha Limas podem perder mais uma eleição para governador? Uma pergunta, não seria arriscado demais, não é melhor você apostar em outros territórios do que você novamente, só que também tem na política, quer dizer, você se mantém, por exemplo, até o Maranhão, Maranhão disputou todas as eleições que ele pôde disputar quando ele entrou nesse campo da majoritária, tá certo? Todas as eleições. Perdia e no outro dia já estava na outra. Perdia e no outro dia já estava na outra. Eu até brinco, eu acho que Maranhão foi o único político que foi 3 vezes governador do estado e não ganhou nenhuma eleição. Tá certo? Foi brincadeira minha, mas tem certa verdade. Sentido. Porque na primeira eleição ele era vice de Maris. Sim. Na segunda eleição ele ganhou a disputa mesmo, foi lá nas convenções, porque quando ele matou o grupo Cunha Lima, matou o Ronaldo Cunha Lima, se ele disputasse direto na eleição com o Ronaldo Cunha Lima, ele não teria sido eleito. Não. Quando ele impediu a candidatura de Ronaldo na convenção, foi disputar com o Gilvan Freire. Então foi uma eleição para mim que não foi uma eleição. E na outra ele perdeu e conseguiu a cassação de Cássio e assumiu o governo. Mas ele disputou todas as eleições, ele estava ali. Estava pau para toda a obra. Demarcando território. E não se importava de perder ou ganhar. Mas hoje... Perdeu até para prefeito de João Pessoa. Foi. Mas foi. Tem
tinham essa história de, não, mas quando perde sucessivamente fica desgastado, mostra fraqueza política. Não era o pensamento de Maranhão. Não é o que a gente conta na história aqui, que não era o pensamento três dele. vezes? Quer dizer, duas vezes para ganhar só na terceira, aí tá 3. E até chegar, quantas não perderam? Né? Até chegar, de fato, não perderam. Porque você vai criando uma, vamos dizer assim, uma raiz ali que vai consolidando. Lula perdeu 3, só ganhou na 4ª. Olha aí. Tá certo? Ele perdeu naquela de Collor, perdeu 2 vezes para Fernando Henrique Cardoso e ganhou na 4ª. Na 4ª, pronto. Para fechar a conjuntura política, para pensarmos semana que vem em São João. E só São João. E só São João, que aí semana que vem é o ápice das festas. É porque, afinal de contas, o São João, o lado cultural, tem um lado de bastidor de política que é fortíssimo, né? E num ano como esse aí, que tem muita efervescência e tal, e muita gente vindo, e mais do que a gente até imagina, a gente entende que vai rolar muita coisa e a gente vai ter muito o que conversar aqui, viu? Eu não tenho dúvida. Semana passada a gente estava com o presidente do Brasil, porque estava em exercício. Né? Geraldo a gente estava com Alckmin, a gente estava com o presidente da Câmara, a gente estava com o governador do estado, a gente estava com o presidente da Assembleia, ou seja, todos os poderes estavam em Campina Grande, era o epicentro do Brasil. O governador teve agora mais recentemente com o ministro Márcio França na abertura do salão do artesanato, o ministro Valdez Góes passou pelo São João, tá certo? Não, realmente o São João de Campina Grande é uma vitrine. E esse povo vem só pra forró, vem? Dá voto. Eu não vou nem falar, viu? Porque diz que eu sou suspeito, que eu vivo lá, né? Você escuta... Tô deixando. Você escuta muita coisa naqueles camarotes, não conta nada. Dá voto mesmo, eu acho que o São João não dá, ninguém tá muito olhando isso. Agora, dá essa oportunidade de você começar uma conversa, começar uma reunião, você resolver uma briga que você tinha e você encontra no São João e você resolve, você cumprimenta e você faz articulação. Eu acho que o São João de Campina Grande é um palco fantástico de articulação política. Eu tô doido que Emmanuel Macron venha para levar um bufete da mulher. Vamos embora, meu filho, você já tá... O que é isso, Gerardo? Olha só, o Cá Pra Nós de hoje está terminando aqui. A gente volta na próxima semana, como disse Fernanda e Josival, concordando nesse momento espetacular do São João na Paraíba, o maior São João do mundo, e de adjacências. A gente vai estar aqui comentando o que está acontecendo em bastidores, a cultura, a repercussão da Paraíba, no turismo, na economia, que realmente é fomentada nessa época do ano. Com uma notícia que é interessante, né? O prefeito de Condado, Caio Paixão, que inclusive foi cassado essa semana passada, ele cancelou um show de Natanzinho que ele próprio tinha contratado por R$600 mil por São Pedro. Quando ele viu a coisa apertando, o Tribunal de Contas pedindo explicação, cadê a licitação, ele cancelou o show. Vamos avaliar as contratações desse período junino no Cá Pra Nós, porque é festa, mas também é prestação de contas. No caso de Campina Grande, é uma festa particular. Né? E aí a gente vai discutir aqui, como o Josival gosta, né? Se é forró pé de serra, se não pode ter, se é sertanejo. Mas isso é papo para outro dia, tá bom? A gente volta nessa semana. Abraço. Tchau. Gerardo.